Hoje eu vou apresentar e customizar junto com vocês um template criado e disponibilizado pelo Notion, que a gente encontra aqui na seção de modelos ao criar uma nova página, na categoria de projetos. E aqui está o template de projetos, tarefas e sprints. E esse não é um template como os outros. Além dele não ser criado em apenas uma página, ele também possui ferramentas específicas para fazer com que o sistema de gestão de projetos e tarefas seja realizado com base em sprints. Nessa apresentação a gente não consegue ter muitos detalhes, mas basta clicar em obter modelo, que é um modelo gratuito, né? E aqui na minha barra lateral vocês podem ver que foram criadas 4 páginas. Aqui a página de tarefas, que na verdade é uma database, né, full page aqui, que ocupa toda essa página, bem como a página de projetos e também a de sprints, que tem ainda uma visualização aqui de quadro mais geral. Os projetos vão ser objetivos ou iniciativas maiores que podem ser divididas, né, em tarefas. As tarefas são as pequenas ações que compõem um projeto e as sprints são, na verdade, períodos de tempo, né, de cerca de 1 a 4 semanas, para que uma equipe se concentre em realizar determinadas tarefas envolvendo diversos projetos. Essas ideias vêm da metodologia ágil de gestão de projetos e aqui o Notion estruturou em 3 databases e algumas visualizações interessantes, propriedades diversas para que esse sistema funcione. Inicialmente aqui na seção de tarefas, a gente consegue visualizar as tarefas agrupadas por projeto. Todo esse conteúdo já foi criado juntamente com o template, né, como exemplo. Uma propriedade interessante, por exemplo, que nós temos aqui é o ID da tarefa, que nos ajuda a reduzir a possibilidade de duplicar tarefas ou até de referenciar uma tarefa no GitHub, por exemplo, né? E falando em GitHub, a gente tem ainda uma outra propriedade que vai funcionar juntamente com a propriedade do ID da tarefa para que elas sejam referenciadas lá no GitHub e que seu status seja atualizado. Aqui também, basta conectar o Workspace ao GitHub. Mas basicamente, em uma tarefa, a gente vai ter informações como o status de realização, o responsável, o prazo. A gente também tem aqui uma classificação de prioridade de tarefas, né? A sprint relacionada e ainda uma propriedade que é totalmente opcional, utilizando aqui a inteligência artificial do Notion, que resume tanto as propriedades quanto o conteúdo da página. Ao abrir essa tarefa, por exemplo, a gente consegue visualizar informações desse resumo, tanto relacionadas, né, a propriedades aqui dessa tarefa, quanto também ao conteúdo, né, da sua página. E além dessa visualização por projetos, a gente tem também essa visualização geral, né, com as propriedades dessa database. E ainda a gente tem alguns filtros já pré-configurados aqui para que a gente possa simplesmente selecionar as opções que a gente quer visualizar. Já em projetos, a gente tem a visualização inicial de projetos ativos, né, e agrupados por status, além de alguns filtros também interessantes. Em cronograma, a gente tem a visualização de timeline, uma database também em tabela, e já que a gente tem como marcar o proprietário, aqui a gente tem um filtro bem interessante, no qual a gente não só pode filtrar, né, diretamente pelo nome da pessoa, mas quando a gente deixa definido aqui como eu, isso fica salvo para todos, né, do Workspace, e aí essa visualização vai ser sempre personalizada para cada usuário. Em sprints, a gente tem propriedades como o status da sprint, que traz possibilidades de atualização bem interessantes, ou aqui, por exemplo, a gente consegue simplesmente alterar para futuro último ou anteriores, e aí vocês vão ver na prática, quando a gente concluir uma sprint, como é que isso funciona. Aqui as datas, né, que nesse caso está fechado nessa visualização, mas aqui em cronograma a gente consegue flexibilizar esses prazos. O total de tarefas, aqui definido por um roll-up, né, da database de tarefas, e aqui a porcentagem de tarefas concluídas. Já no quadro de sprints, é aqui que a gente vê funcionalidades específicas, né, para esse template. Então, por exemplo, aqui a gente vai visualizar todos os projetos e tarefas relacionados a essa sprint atual. A gente tem aqui esse filtro definido, ó, que a gente não pode alterar, e inclusive o título dessa database, ó, atual, esse número da sprint ele vai ser atualizado automaticamente. Então, quando a sprint atual for a sprint 2, por exemplo, aqui ele vai ser atualizado automaticamente. Então, a gente tem aqui as tarefas agrupadas por status e subagrupadas por projetos.
Então aqui eu consigo, nesse projeto, visualizar as tarefas. Então eu tenho uma aqui não iniciada e nenhuma em andamento ou concluída, enquanto para esse projeto eu tenho uma tarefa em andamento e outra concluída. Então a gente consegue visualizar dessa forma. Aqui a gente tem uma visualização também de tabela, mas agora agrupada por sprint, né, para que a gente consiga fazer um planejamento. Então a gente aqui consegue definir, criar rapidamente uma tarefa relacionada a cada sprint ou simplesmente movê-la, né, de uma sprint para outra, né? E aqui em backlog a gente vai visualizar todas as tarefas que não têm uma sprint definida. Então a gente vai ter essa visualização tanto aqui, né, sem sprint, como aqui em cima na visualização de backlog. E aqui a gente consegue ver até uma propriedade extra, né, dessa database de sprints, que é uma propriedade do tipo tag aqui também, totalmente personalizável. Voltando aqui para a nossa tela, a gente vai conseguir fazer a gestão das tarefas da sprint aqui por esse quadro tranquilamente, né? Então a gente simplesmente vai movendo as tarefas de acordo com o seu status. E aqui nesse cantinho superior direito, a gente tem esse progresso, né, de realização de tarefas da sprint, e também a gente tem um botão para concluir a sprint. Então aqui em sprints eu vou definir, por exemplo, que a próxima sprint vai iniciar aqui no início de maio, vai ter esse prazo. E percebam que aqui a gente não tem, né, aquela opção de concluir a sprint, simplesmente lá no quadro de sprints. Então eu tenho aqui 2 tarefas realizadas, essa tarefa não vai dar para realizar nessa sprint, por exemplo. Então eu vou clicar em concluir sprint. E aqui a gente tem algumas opções. Primeiro, um resumo, né, da sprint. Sprint 1 mostra a data, o progresso de realização de tarefas. E ele já nos dá também a opção da gente concluir essas sprints automaticamente, né, à medida que o prazo é alcançado. Basta acessar aqui as configurações. Mas a gente já tem aqui a indicação da próxima sprint, né, e a gente pode definir esse prazo. Então eu defini lá na visualização de cronograma, mas eu teria esse momento aqui também para definir ou até mesmo mudar, né, esse prazo. E aqui tem uma outra opção interessante, né? O que fazer com as tarefas não realizadas, né, tarefas incompletas? A gente vai ter a opção de transferir automaticamente para a próxima sprint, né, para a gente não precisar fazer essa gestão manual. A gente pode mover para o backlog, geralmente quando a gente não tem uma previsão ou uma expectativa de realizar essa tarefa na próxima sprint, ou se a gente tiver interesse em simplesmente arquivá-la, a gente mantém na sprint atual. Então eu vou deixar essa opção de transferir para a próxima sprint e assim, ao concluí-la, a gente vai ter aqui as tarefas atualizadas, agora com as tarefas, né, que foram designadas aqui para a sprint 2. Aqui também percebam que de fato o título da visualização mudou. Aqui a gente tem uma visualização mais clara do que acontece com esse status da sprint. Então agora a gente tem a sprint 2 como sendo a atual, né? A próxima já está definida aqui para a sprint 3 e a gente ainda tem aqui essa tag de último ou de anteriores, né, para identificar as sprints já passadas ou concluídas. Então agora que a gente já conheceu basicamente como funciona, né, esse sistema, na verdade, de gestão de projetos e tarefas baseados em sprint, eu vou criar aqui um novo template para que a gente possa configurá-lo do zero e eu vou personalizá-lo para que a gente tenha uma estrutura mais visual, né? Vou organizar um dashboard com essas databases. Como esse sistema não é recente aqui no Notion, né? Então muita gente já baixou e já tentou personalizar, teve muita dificuldade com relação, né, a como essas databases funcionam, acabam também tentando integrar algumas dessas databases a databases já existentes. Então, por exemplo, alguém que queria aproveitar, né, a sua database de tarefas, deletou essa e tentou conectar, no entanto, algumas das funcionalidades deixaram de funcionar. Então, a personalização que eu vou fazer aqui é considerando que vocês vão realmente iniciar a sua gestão de projetos com base nesse template, de modo a tornar o uso dele realmente mais intuitivo e principalmente visual, para que a gente possa visualizar as principais informações rapidamente. E aí eu vou deletar essas páginas e percebam também que quando eu seleciono a opção de excluir, ele me pergunta se eu quero excluir apenas uma das databases ou todas elas, porque justamente, você vai enfrentar problemas após a exclusão se você excluir uma delas apenas, né? Vai ter aí dificuldades
de manter a ideia do sistema. Então, eu vou excluir todas e vou novamente em uma nova página, acessar modelos, selecionar a categoria de projetos e vou duplicar o modelo de sprints. Lembrando que a gente também tem um modelo simplesmente para organizar tarefas e outro também já conectado a uma database de projetos. Mas aqui eu vou selecionar o modelo de sprints. Então, inicialmente eu vou criar uma nova página para fazer essa gestão e vou trazer essas páginas aqui para cá. Então, tarefas, projetos, sprints e também o quadro de sprints. Então, eu vou ter apenas agora um template. O meu foco aqui vai ser explorar as visualizações, como a de quadro Kanban, de lista e calendário, para ter uma melhor forma de acompanhar as tarefas e também como os filtros e grupos vão nos ajudar aqui a focar nas tarefas e informações mais relevantes. Com relação às tarefas, eu vou duplicar essa visualização, então eu vou copiar o link dela, vou trazer para cá, para minha tela inicial e vou personalizá-la. Eu vou ocultar essas duas propriedades aqui que são totalmente opcionais, tá? Vou trabalhar aqui em cima dessas, vou aqui ocultar as linhas verticais e dar um destaque maior aqui para as principais informações. Aqui eu vou intitular descrição e lembrando que o ID da tarefa a gente consegue configurar esse prefixo. Vou ocultar o título, vou renomear essa visualização para tarefas e vou deixar claro aqui que são da sprint atual e vou definir um ícone para elas. Então, se você não for utilizar essa questão do ID, você também pode ocultar. Ela vai ficar aqui à disposição sempre que necessário. Então, eu vou até ocultá-las daqui também, ó. Só para a gente visualizar quando for necessário. Mas vocês também podem deletar essas propriedades. Como eu removi o agrupamento por projetos, eu vou tornar visível a propriedade de projeto e vou filtrar logo aqui a sprint atual. Então, percebam até que eu não vou selecionar a sprint 1 porque eu quero que esse filtro seja atualizado automaticamente. Então, sempre que eu coloco atual, ele já vai considerar automaticamente a sprint atual, que é, nesse caso, a sprint 1. E agora eu vou ocultar essa informação da minha visualização. Vou deixar aqui essas informações mais de lado. E aqui eu vou criar um agrupamento com base na data. Então, aqui no prazo, eu vou deixar dessa forma aqui. Assim eu consigo ver o que é que eu vou fazer hoje, o que é que eu vou fazer nos próximos dias. Eu posso ainda ordená-las, também com relação ao prazo, para ver as tarefas com prazo mais próximo primeiro. E ainda vou adicionar um filtro para visualizar apenas as tarefas que não estão concluídas ou arquivadas. Então, tudo que está em andamento ou não iniciado, eu vou conseguir visualizar aqui. Essa propriedade é bastante útil e a gente também consegue ordenar as tarefas com relação à prioridade. De modo que, quando eu tenha, por exemplo, tarefas na mesma data, com níveis de prioridades diferentes, eu consiga primeiro ver as tarefas com nível de prioridade maior. Então, eu vou também aqui criar uma outra ordenação para prioridade. Vou colocar aqui decrescente. Além disso, vocês viram que agora a gente tem essa visualização mais clean, né? A gente tinha antes o texto mesmo, filtrar e ordenar, e agora a gente tem esses dois ícones aqui que deixam a visualização mais limpa. Trabalhando em Teams, a gente ainda pode adicionar um filtro relativo à propriedade responsável. Eu vou criar ainda uma visualização semanal aqui de calendário. Agenda da semana, vou remover o ícone porque o ícone de calendário já vai me atender. Vou deixar aqui a visualização apenas semanal, né? Vou ocultar os fins de semana para ter uma visualização mais ampla aqui do conteúdo das páginas e vou definir aqui propriedades como a prioridade, visualizar também o projeto e o status. Então, os mesmos filtros, né? A diferença é que aqui a gente vai ter uma visualização de calendário da semana. Então, com relação a tarefas, tudo ok. Agora eu vou dividir a minha tela em duas colunas para organizar a seção de projetos, tendo em vista que
com as sprints a gente consegue organizar tarefas de múltiplos projetos, os projetos vão ser aqui mais para que eu possa visualizar, né, os projetos que estão em andamento e tudo mais. Então, aqui em projetos, eu vou também copiar o link dessa visualização e vou colá-lo aqui nessa segunda coluna. Então, vou deixar essa visualização. E aqui o que eu quero é simples, eu vou ocultar o título, vou renomear aqui essa visualização para projetos, vou usar o mesmo ícone ali do target e vou utilizar uma visualização de galeria. Vou ocultar o conteúdo, deixar o card médio mesmo e vou deixar aqui visível as datas, né, o prazo e também o status. Então aqui rapidamente eu consigo visualizar as tarefas e os projetos que estão ativos. Agora só falta visualizar as sprints. E eu vou pegar uma visualização tanto de sprints quanto de quadro de sprints. Então em sprints, vou pegar essa visualização mesmo. E vou alterá-la para que a gente possa aqui ver as sprints. Vou utilizar o mesmo ícone. E vou alterar para que seja também do tipo galeria, sem mostrar o conteúdo. Card, tamanho médio mesmo. Propriedade, eu vou deixar tanto o prazo, né, quanto aqui o status. E ainda o progresso aqui relacionado a tarefas concluídas. Vou deixar dessa forma aqui e vou apenas alterar a visualização desse gráfico. Então aqui a gente tem em anel e eu vou deixar em barra ocultando o número para ter uma visualização também mais clean. Vou ocultar o título e antes de organizar aqui essa parte superior, eu vou copiar aqui do quadro de sprints essa visualização, colar aqui embaixo, vou deixar com essa visualização aqui atual e pronto. E aí a gente consegue aquela estrutura, né, de tarefas organizadas por status e por projetos e ainda o nosso botão de concluir. E aqui o que eu vou fazer é, eu vou remover esse subagrupamento aqui por projetos, vou editar essa visualização para que ela seja do tipo lista, veja que o botão ainda permanece aqui, e assim vou agrupá-las por status, dessa forma aqui. Vou fechar o toggle. E assim eu consigo ver rapidamente, né, o status dessa minha sprint, tanto com relação às tarefas, então 2 não iniciadas, 1 em andamento, 1 concluída. Aqui eu tenho também esse progresso, né, graficamente, e ainda tenho acesso ao botão de concluir a sprint. Então, para organizar isso, eu vou criar um menu utilizando aqui o bloco de frase de destaque com o ícone de uma lista. Vou definir aqui como menu. Vou colocar um divisor embaixo e vou trazer essas páginas para cá. Vou deixar a cor do fundo padrão, título em negrito e pronto. Aqui eu vou colocar uma corzinha e vou criar 3 colunas. Na primeira eu vou colocar esse menu, vou deixar ele bem curtinho assim. Na segunda, as sprints. E na terceira eu vou colocar esse status aqui geral da sprint atual. Vou deixar ele bem comprimido, porque aí o foco da gente vai ser visualizar, né, esse resumo da sprint. Embaixo desse divisor eu vou colocar uma cor também para separar. E aqui quando eu tiver mais de 3 sprints, elas vão aparecer aqui, mas aí eu vou definir um filtro para que eu possa visualizar apenas a atual e essas aqui próximas. E futuro, as últimas, eu vou deixar para visualizar na minha seção, né, de sprints que vai estar sempre aqui. Então, essa seria uma organização básica. Para começar a utilizar esse template do zero, o que vocês vão fazer é limpar as tarefas, né? Então, aqui em tarefa, a gente vai poder, nessa visualização de tabela, selecionar todas elas, né, e deletar. Lembrando que esse ID aqui, ele é próprio de cada tarefa, então à medida que eu deletar essa página, esse ID aqui é único, vai se perder junto com essa tarefa, tá? Então, se quiser aproveitar os IDs, basta renomear as tarefas. Eu gosto também de manter as visualizações de tabela
mais clean, ocultando essas linhas verticais, ocultando propriedades que eu não use, bem como nessa visualização também. Depois que um projeto for concluído, aqui por exemplo, eu posso fechar esse toggle e ocultá-lo. A gente não perde o registro, principalmente a gente vai poder visualizar aqui na nossa seção de projetos. E antes de começar a usar, uma outra coisa que vocês podem personalizar são os modelos. Então, na database de projetos, por exemplo, a gente tem aqui nos 3 pontinhos como editar esse modelo. E aqui a gente tem essa estrutura para a gente descrever o projeto, que eu colocaria aqui, por exemplo, uma corzinha de fundo para organizar, bem como aqui em tarefas. Diminuiria aqui esse heading para o tamanho 3, colocaria um divisor embaixo. E aqui a gente vai visualizar as tarefas relativas a esse projeto, nessa visualização de Kanban. E aqui a gente tem aquela visualização de tabela que a gente também pode configurar, tanto para visualizar aqui por sprint, por responsável. Então, só organizar aqui e aumentar a largura da página, para a gente visualizar melhor esses dados. Em sprints a gente também tem um modelo que a gente pode editar, também trazendo aqui as tarefas por status e por responsável, por exemplo, e ainda um espaço para notas de planejamento que a gente pode também personalizar. Uma outra coisa que enriqueceria esse sistema seria a utilização de botões. Então a gente pode também criar botões para criar novas tarefas e tudo mais. A ideia é que a gente possa tanto criar novos projetos, quanto criar tarefas relacionadas a esses projetos, e atribuí-las a sprints diferentes, quanto manter aqui essa estrutura da sprint. Lembrando que eu estruturei esse dashboard com visualizações das databases, então eu posso deletá-los, por exemplo, que eu não perco essa estrutura. Aqui vocês vão ter sempre a organização proposta pelo Notion nesse sistema. Então, por exemplo, aqui uma visualização muito interessante é essa, do quadro de sprints, que vocês podem manter. Aqui eu removi o agrupamento por projetos, mas a gente consegue sempre visualizar aqui essas informações. Então, eu posso até mesmo ocultar aqui a propriedade de status e deixar visível prazo e o projeto, por exemplo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero ouvir um pouco do que vocês acharam dessa estrutura, se vocês já utilizam. Muita gente realmente não utilizou por medo, já que as funcionalidades são diferenciadas e também é uma estrutura pronta, proposta pelo Notion. Então, com certeza, divide opiniões entre os usuários, mas espero que essas dicas tenham sido úteis para que vocês possam se inspirar a utilizar esse template e também personalizar o de vocês. Então, curte o vídeo se ele foi útil e até o próximo.